Dando sequência ao nosso curso de eletromagnetismo, nós agora iremos falar do delta de Dirac em coordenadas cartesianas. Então, a gente viu anteriormente, né, o delta de Dirac, e a gente viu que esse delta, numa certa posição R1, onde tem uma carga Q1, aí corresponde a uma certa densidade, que é a carga Q1 vezes o delta de Dirac nessa posição. E aí esse delta de Dirac em coordenadas cartesianas pode ser escrito como produto de 3 deltas, né? Um em cada coordenada. E a gente vai estudar aqui o caso unidimensional, ou seja, só um desses deltas aqui, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que esse delta, ele a gente pode pensar ele como algo que tem uma espessura que na verdade vai para zero e uma altura que vai para o infinito. A melhor representação, na verdade, é uma representação assim, né? Então, seria algo que tem uma espessura que vai para zero e uma altura que vai para o infinito, né? Vamos pensar num delta numa certa posição aqui, x'. Então, esse aqui seria o delta na posição x'. Algumas formas de representar, existem várias formas de representar o delta, né? Então, por exemplo, uma maneira de representar o delta seria escrever esse delta como o limite, quando o g vai para o infinito, de 1 sobre π seno de g vezes x menos x' sobre x menos x'. Ok, por que isso? Essa função aqui, se você plotar, ela dá uma coisa assim, ó. Aqui em x', ela vai ter uma certa amplitude g, né? Aí ela começa a oscilar, só que ela vai oscilando com uma amplitude cada vez menor. Se eu fizer ela oscilar muito rápido, né? Você tem um certo valor de g, né? Agora, se você aumenta o valor de g, o que vai acontecer aqui, aliás, a gente pode reescrever ela de uma maneira mais, que é colocar um g aqui e colocar um g aqui em cima. Então, por isso que ela vai aumentando, né? E, além disso, ela vai espremendo, né? Ela vai ficando assim, ó. E ela oscila rápido vai para zero. Então ela vai tendendo a um delta de Dirac, né? Então, à medida que o g aumenta, tem o delta de Dirac. Quando eu fizer o g para o infinito, essa função vira o delta de Dirac. Então, tem qualquer função que a largura vá para zero e a altura vá para o infinito, quando um certo parâmetro vai para o infinito, ela é um delta de Dirac, né? Então, isso daqui é um delta de Dirac, porque quando eu faço g ir para o infinito, a altura dessa expressão ela vai para o infinito e a largura dela vai para zero. Ok, só que a gente sabe que a gente tem a
relação de Euler, né? E a relação de Euler diz que E a i θ, logo direto, né? A gente sabe que o seno de θ quem é? E a i θ menos E a menos i θ sobre 2i. Nem vou escrever a relação de Euler, vou escrever logo o seno deduzido a partir da relação de Euler. E aí, substituindo isso nessa expressão, eu vou ter então que o delta de x menos x' é igual ao limite, quando o g tende ao infinito, de 1 sobre π, que pode ir para fora, né, porque é uma constante, vezes, deixar aqui 1 sobre x menos x', e o seno quem é? É aí g vezes x menos x' menos, eu poderia ter deixado isso aqui embaixo, né? Eu vou substituir, vai dar isso daqui, isso sobre o 2 eu posso colocar aqui, né? Tem um 2i aqui, e o i eu deixo aqui embaixo, e x menos x', e aqui menos substituir essa expressão aqui, né? E depois peguei esse 2 e joguei para fora, e aí ficou só o i aqui dentro, e aqui menos g de x menos x' sobre i x menos x'. E aí, o que a gente vai ter? Bom, isso daí eu posso reescrever como sendo limite, quando g vai para o infinito, de 1 sobre 2π. Na verdade, eu poderia ter jogado isso aqui para cá, né? 1 sobre 2π, e aqui é delta de x menos x'. E aí, isso daqui é aí g x menos x' sobre i x menos x'. Ok, isso aqui de onde até onde? Isso de menos g até g, fica o final menos inicial, né? Ok. Agora, o que é isso daí? Isso daí nada mais é do que isso daqui. O que é? Isso aqui é a integral de E a i k x menos x' dk de menos g até g, né? Se integrar isso aí, dá exatamente aquilo ali, ó, né? Por quê? Porque derivando isso aqui, eu volto para o integrando, né? Derivando a integral, eu volto para o integrando, teorema fundamental do cálculo. E aplicando o limite, então, eu posso reescrever que isso daqui é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de a i k x menos x' dk. Então, a gente chega nessa expressão para o delta. Então, uma maneira de escrever o delta é essa aqui, né? Então, a gente viu que existem várias maneiras de escrever o delta, né? Então, a gente partiu de uma maneira, a gente partiu dessa maneira de escrever o delta, né? E simplesmente chegou essa outra maneira de escrever o delta. Mas você pode pensar também numa função assim, ó. Posso definir o delta
com uma função limite de alfa indo para o infinito, de raiz de alfa sobre π é a menos alfa x menos x' ao quadrado. Aí a gente vê que a gente tem o que? A função gaussiana, né? Então o limite da gaussiana também tem várias maneiras, né, de definir a função delta, né? Então, como é que é a gaussiana? A função gaussiana, ela é uma função assim, é simétrica. Todas são simétricas, tá? Porque eu não consigo desenhar direito porque eu desenho mal. Mas aí quando eu faço o alfa está relacionado com isso aqui, né? Essa largura aqui é proporcional ao alfa, né? E a altura aqui depende também do alfa, né? Ela é proporcional aqui aqui é a raiz de alfa sobre π. Então quer dizer que quando eu faço alfa, aliás, aqui está ao contrário, né? Desculpa, é 1 sobre alfa. 1 sobre alfa, ok. É porque é embaixo que vem a largura, né? Vem um alfa aqui. Aqui está ao contrário, está em cima. Então, é 1 sobre raiz de alfa, né? Então, significa que o quê? Que à medida que eu aumento à medida que o alfa tende ao infinito, quando o alfa vai para o infinito, a largura vai para zero. E a altura vai para o infinito. Então, é exatamente isso aí, ele é um delta de Dirac. Então, a gente tem a gaussiana também como um delta de Dirac. E todas essas funções, esse fator aqui é para que dê igual a 1, né? Porque a gente sabe que a integral da gaussiana, né? É raiz de π, né? Então, se eu integro a menos, se eu faço esse v aí, ó, eu tenho que esse v aqui é igual a isso daqui. Então, é raiz de alfa x menos x'. O que vai dar? E aqui eu vou ter que o dv é raiz de alfa dx, né? E aí eu vou ter então que integral de menos infinito a mais infinito de e a menos alfa x menos x' ao quadrado, e o dv é raiz de alfa dx. Só que a função aqui, essa função aqui a função, eu vou jogar esse raiz de alfa para fora, vai ficar dx raiz de alfa. Só que essa integral aqui é essa integral aqui, ó. Então ela vale raiz de π, né? Então eu vou ter que a integral de menos infinito a mais infinito de e a menos alfa x menos x' ao quadrado dx é raiz de π sobre alfa. Por isso que eu tenho que colocar esse raiz de alfa sobre π, o inverso, né? Porque quando eu integrar isso daqui, ele vai dar raiz de π sobre alfa multiplicado por isso aqui vai dar 1, que é exatamente o que tem que dar a integral, né? Quando eu fizer a integral de delta x menos x', dx menos infinito a mais infinito, ele tem que dar 1. Então, exatamente, ó, vai ficar raiz, limite de alfa indo para zero, de alfa indo para infinito, desculpa. E você tem que raiz de alfa sobre π, que é a integral de menos infinito a mais infinito, né? De e a menos alfa x menos x',
dx. Isso aqui dá raiz de π sobre alfa. Quando eu multiplico por isso aqui vai dar 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, a integral de menos infinito a mais infinito de delta x menos x' dx é igual a 1. A integral do delta em todo o intervalo tem que sempre dar 1. Né? Na verdade, a integral do delta em qualquer faixa que contenha o delta, ele é igual a 1. Né? E, obviamente, se eu estou de menos infinito a mais infinito, contém o delta. Então, obrigatoriamente vai dar 1. Certo? Mas não precisa. Está aqui o delta. Para dar 1, já expliquei isso, né? Basta integrar de x' menos epsilon até x' mais epsilon. Então, eu vou aqui de x' menos epsilon até x' mais epsilon. Se eu integrar nesse intervalo, o delta, basta integrar no intervalo que contenha o delta, né? Dá 1. Caso contrário, vai dar 0. Ok. Existem uma outra forma de representar é dizer que o delta de Dirac ele é a derivada da função de Heaviside. Quem é a função de Heaviside? É uma função que ela vai valer 1 se o x menos x' for positivo, ou 0 se o x menos x' for negativo, ou seja, ela é 0 aqui, e depois do x' ela é igual a 1. Essa é a famosa função de Heaviside. E se eu derivo essa função, ela vai dar o delta de Dirac, né? É um negócio meio óbvio, né? Porque é o seguinte, ó, se eu integrar o delta de Dirac, eu tenho aqui, ó, vou integrar o delta de Dirac. Eu vou integrar no intervalo de menos infinito até x, né? Eu não quero botar outro índice mútuo porque vai ficar mais confuso ainda, porque já tem um linha aqui, deixa assim mesmo. Então eu estou usando repetindo, estou usando x para índice mútuo aqui, que é o eixo aqui, o valor de x, e o x que eu vou ter final, né? Se eu integrar, tá aqui, digamos que eu tenho aqui o delta. O delta está numa posição x'. Se eu fizer a integral até essa posição aqui, ó, ou seja, quando x é maior do que x', então a integral vai dar igual a 1, né? Então, ela vai dar 1. Mas se eu tiver um x menor do que x', né? Esse aqui é o x'. O que vai acontecer? Eu vou integrar daqui para cá, ó. E aí não contém o delta. Como não contém o delta, vai dar 0. Então quer dizer que essa integral de menos infinito a x de delta x menos x' dx, isso aqui é igual a 1 se o x for maior do que x', e é 0 se o x for menor do que x'. Se eu olhar aqui, ó, é exatamente a função de Heaviside, né? Então significa que a integral de menos infinito a mais infinito de delta x menos x' dx é igual à função de Heaviside x menos x'. Aí basta eu derivar, né, x, que x. Basta eu derivar, e eu vou ter então que o delta x menos x' é igual à derivada de θ x menos x' com relação a x.
que era essa expressão que a gente falou aqui. Então, isso aqui é uma outra maneira de definir o delta de Dirac. Ok, a gente tem uma série de propriedades do delta de Dirac, né? Então, uma coisa tem algumas bem triviais, né? Obviamente que se eu faço conjugado do delta de Dirac, o complexo conjugado, né? Isso vai dar o próprio delta de Dirac, né? Ele não tem parte imaginária, né? Então, ele dá o mesmo valor. E a gente pode pensar, né? Integro aqui, ó, tem o delta x menos x' dx, digamos. E aí eu venho aqui, né, em todo o intervalo. E eu venho e faço o conjugado. Só que isso aqui, em todo o intervalo, é igual a 1, né? E aí, então, isso é integral de delta conjugado só que isso aqui é igual a 1. Como ele é igual a 1, então ele é integral do delta normal mesmo, sem ser conjugado. Então, daqui a gente conclui que eles são iguais. Ok, o que eu acho que você pode mostrar? Outra coisa que a gente pode mostrar é que o delta de Dirac, ele é par aqui, né, digamos assim. Ele é a mesma coisa que x' menos x. Não faz diferença, né? Se eu colocar ele assim, ou trocar aqui a ordem, o resultado é o mesmo. Ele só está dizendo que esses dois vão trocar de posição, né? Ou melhor, eu vou pegar o que for o índice mudo, eu substituo no outro, melhor, né? Mas isso é meio óbvio, integral, se eu tenho o quê? Integral de f de x, delta de x menos x', digamos, em todo o intervalo. Aqui a variável de integração é x, só que a variável de integração é um índice mudo, né? É uma variável muda, né? Então, eu posso trocar o nome dela. Então, eu poderia simplesmente trocar esses nomes, né? E aí eu teria aqui x' menos x, e aqui seria o dx'. E a gente, no final das contas, teria o mesmo resultado, né? Melhor, eu vou usar aqui uma variável u, que vai ser igual a x', uma variável u que vai ser igual a x menos x', né? Então, eu vou ter integral de f, então eu vou ter que x' é igual a x menos u, né? Então, vai ser f de x menos u, e aqui o delta de u. E aqui eu teria que o dx, né, vai ser quem? Aqui eu vou ter que o x é igual a u mais x'. Então eu vou ter que o dx na verdade, né, eu teria que fazer isso daqui, desculpa. Eu substituí errado, né? X
seria igual a U mais x'. E aí eu vou ter que o dx é igual a du. Então aqui na verdade ficaria U mais x'. E aqui ficaria du. Ok. Ok. E o que significa esse lado aqui? Esse lado a gente já viu, né? A gente vai substituir a variável é essa aqui e eu vou substituir por essa aqui. Então sobrevive só o f de x'. E do outro lado, aqui, na verdade, eu tenho que escrever u como u menos 0, né? Então a variável aqui é u. Eu vou trocar essa variável u por 0. Né? A única coisa que sobrevive é o u 0. Então é o f de 0 mais x', que é o f de x'. Né? Então, mostra que está correto. Outra propriedade importante é a propriedade que diz que a derivada do delta de x menos x', ele é menos a derivada de delta, com relação a x, a derivada com relação a x', só que com o sinal trocado. Ok, vamos tentar demonstrar. Então vamos partir desse lado esquerdo. Ó. Vou pegar isso daqui. Simplesmente vou multiplicar por uma função f de x dx e vou integrar isso daqui. Então aqui isso daqui vai ser o que a gente chamava lá de A e aqui B', né? E a gente sabe que esse resultado tem que dar o quê? Tem que dar aí nos intervalos de integração, né? Ele tem que dar BA menos integral, né? Que é de menos infinito, digamos, a mais infinito. Aqui menos infinito a mais infinito. Então aqui é de menos infinito a mais infinito. E aqui tem que ser, aqui inverte, né? Aqui já é B a linha. Então basicamente é isso daí. Bom, o A a gente já tem, né? O B a gente não tem. Quem vai ser o B? É a integral disso daqui, integral do B'. Integral do B' dx. Integrando esse B' dá o próprio delta. Então isso vai dar o delta de x menos x'. Então já tenho o A, já tenho o B'. O B' a gente não precisa, né? Eu tenho o A, tenho o B. Precisa do A'. Quem é o A'? O A' é a derivada de f com relação a x. Então agora a gente já pode escrever. O resultado disso aqui vai ser B vezes A, ou seja, delta vezes na verdade é uma coisa assim, né? Como se tivesse aqui o diferencial de delta x menos x' vezes derivada, vezes o A, né? Que é o f de x. Isso daqui, integral de menos infinito a mais infinito, menos integral de menos infinito a mais infinito, do B
que é o delta de Dirac, x menos x', vezes o A', que é a derivada da função dx. Aqui, na verdade, ele integra, né, e fica como aquele caso lá, né? Menos infinito ou mais infinito. Só que a função delta, ela está concentrada onde? Sempre num ponto lá no x', né? E lá no infinito, ela não desaparece, né? Então isso aqui vai para zero. E aqui eu posso chamar essa função, assim, de uma função g de x. Né? Então o resultado vai ser menos, obviamente, g de x', como a gente viu, né? Só que o que acontece é o g de x', ele nada mais é do que a derivada de f de x' com relação a x'. Só que quem é f de x'? Obviamente que é a integral de menos infinito a mais infinito de f de x delta de x menos x' dx. Então eu posso substituir isso aqui, né? Substituo isso aqui e eu vou obter o seguinte, que isso aqui é menos derivada com relação a x' da integral de menos infinito a mais infinito de f de x delta de x menos x' dx. E aí eu posso pegar aqui, ó. A gente partiu disso daqui, ó. Então a gente partiu dessa continha aqui. Isso aí vai dar o quê? Integral de menos infinito a mais infinito. Posso pegar essa derivada aqui e jogar lá para dentro, né? E aí jogando essa derivada, eu vou ter, então, aqui menos derivada com relação a x'. Ele não vai atuar aqui porque ele está derivando em relação a x'. Só isso aqui tem variável x'. Isso aqui para ele é uma constante. Então ele não atua aí. Então vai ser delta de x menos x', f de x dx. E aí comparando as duas, a gente conclui que a derivada com relação a x de delta de x menos x' igual a menos a derivada com relação a x' de delta de x menos x'. Então vamos ver aqui outra propriedade, né? Então outra propriedade que a gente tem é a que afirma que x menos x' vezes delta de x menos x' é zero, né? Então, se for integral, menos infinito a mais infinito, um f de x, x menos x', delta x menos x' dx, o que vai acontecer? Na verdade, a função aqui é essa função g de x. E aí o resultado, então, vai ser o g de x'. Mas quem é o g de x'? Vai ser o f de x'
vezes, tem que substituir o quê? Tem que pegar no lugar da variável, eu substituo x'. Então vai ficar aqui x' menos x', que é igual a zero. E o produto vai dar zero. Uma outra propriedade é que afirma que x menos x' derivada com relação a x, delta x menos x' igual a menos delta x menos x'. E aí a gente pode jogar isso dentro de uma integral, né? A integral de menos infinito a mais infinito de x menos x', derivada com relação a x de delta x menos x'. Opa! E aí eu posso fazer de novo, né, a integração por partes. Vai dar zero, né, por causa lá do delta. Ele fica só numa posição x', né, fora ele vai dar zero. Então o que sobra é só trocar onde o que está derivado fica sem estar derivado. Opa, faltou aqui, né? Desculpa. Faltou aqui o f de x. Ainda faltou o dx aqui. E aqui troca, né? Então vai ficar derivada com relação a x de f de x vezes x menos x' vezes aqui delta x menos x' dx. E aí isso vai ficar igual a menos, e eu posso fazer essa derivada aí, né? Vai ficar derivada do primeiro derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro pela derivada do segundo, a derivada disso aqui com relação a x igual a 1. E aqui vezes o delta de x menos x' dx. E aí dá menos, então vai ficar menos integral de menos infinito a mais infinito da derivada de f de x dx, né? Ou seja, f' de x vezes x menos x', delta x menos x' dx, mais, que no caso vai ficar menos, né? Integral de f de x menos infinito a mais infinito de delta de x menos x' dx. Ok, vamos resolver esse aqui primeiro, né? Depois eu substituo. Então, fazendo esse aqui, ó. E o resultado, né, sai direto, ó. Vai ser, eu tenho que trocar esse por esse, nisso daqui, ó. Então, vai dar f' de x' vezes x' menos x'. Isso é igual a zero. Então, o resultado vai ser igual a menos integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta de x menos x' dx, né? Comparando com o que a gente fez inicialmente, né? Tá provado, né? Então, né? Tá provado que isso aqui acontece. Ok,
Então vamos tentar fazer aqui a nossa última propriedade, né? Para fechar essa parte aqui de delta de Dirac, né? Que é o seguinte, o delta de AX menos X' é igual a 1 sobre o módulo de A delta X menos X'. Então, a gente pode fazer o seguinte, vou criar uma variável U, que é igual a vezes X menos X', eu vou ter que o du vai ser o que? A dx. Logo, o dx vai ser du sobre A. Então, vou ter que aqui delta de U na verdade preciso do x também, né? Porque a gente vai precisar saber quem é o x. Eu vou ter x menos x' igual a U sobre A. E x é igual a x' mais U sobre A. Então eu posso dizer que o delta ele vai ser igual a isso aqui vai ser delta de U, né? Vamos escrever tudo. Delta de AX menos X'. Isso aqui eu vou multiplicar pelo f de x e integrar. De menos infinito a mais infinito. E aí o que isso vai dar? Isso aqui vai ser integral de menos infinito a mais infinito de delta U delta não, f de x, só que o x é isso aqui, ó. Então vai ficar x' mais U sobre A dx. E isso aí vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de... Aliás, faltou aqui o dx, que é du sobre A. Então aqui é du sobre A. Bom, e aí vem a parte que tem que ter cuidado, né? Porque se o A for positivo, o limite de integração é mantido. Mas se o A for negativo, o limite de integração é invertido. Então isso aqui, na verdade, que eu coloquei, eu já estou assumindo que o A é positivo, né? Porque no caso do A negativo, essa integral aqui quando eu faço a mudança de variável, eu faço a substituição, né? Ele tem que trocar de sinal agora, né? Então, isso aí você aprendeu lá, cálculo 1, né? No começo do curso. Ok, vamos calcular o que é isso daqui. Depois a gente volta para aí. Então, vou pegar isso aqui, vou até trocar a cor para... Ok, então a gente está trabalhando com isso aqui. Esse 1 sobre A vem para fora, né? E aí, o que está dizendo aqui? Que aqui é U menos zero, né? Isso aqui é delta U menos zero. Quer dizer que no lugar do U eu tenho que trocar pelo zero. Então vai ficar 1 sobre A, f de x' mais zero sobre A, que é 1 sobre A, f de x'. Ok? Só que o f de x'
f de x' é integral de menos infinito a mais infinito de delta de x menos x', f de x dx. E aí, quando você compara, né, porque o que a gente fez no começo foi exatamente isso, né? A gente sempre começa da mesma maneira, multiplica pelo f de x dx e integra. Multiplica pelo f de x dx. Então, o que a gente observa? A gente observa que o delta de a x menos x', aí pode ser mais ou pode ser menos, né? Ele pode ser mais ou menos. Quando é positivo, ele é mais. Quando é negativo, ele é menos. Vai ficar, se ele for negativo, aqui embaixo vai ficar menos o módulo de A. Com o menos que já tinha, vai ficar mais o módulo de A. Ou seja, em qualquer situação, sempre dá positivo aqui. E a gente prova isso aí, né? Que quando tem um A aqui multiplicando, ele passa dividindo, né? Só que módulo, né? E com isso a gente encerra a nossa aula sobre delta de Dirac.